Saúde a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Hoje nós vamos falar do livro de Filipenses, capítulo 4, do versículo 2 ao versículo 7. Vamos ler alguns versículos. Paulo ele está falando aqui sobre nos alegrarmos no Senhor, regozijo e oração. Paulo está nos ensinando como eu tenho que buscar alegria diante da adversidade, diante da tristeza. Então ele está aqui falando de duas pessoas do ministério dele, que elas eram evangelistas na igreja, eles montaram a igreja, ela era evangelista, mas que tinha uma discórdia entre elas. E Paulo diz aqui que isso não é bom, que elas devem ser unidas na fé em Jesus Cristo. E ele está dizendo para Evódia e Sintique que vivam pensando concordantemente no Senhor, que elas vivam em concordância com o Senhor, porque só Deus para nos dar a unidade, a fé e a paz. Ele está dizendo aqui, pedindo para que os companheiros ajudem, auxiliem na igreja, para que haja a união, a fé e a paz, a alegria. Então, no versículo 4, Paulo diz assim, alegrai-vos no Senhor. Outra vez ele diz, alegrai-vos. No versículo 5 ele diz assim, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Toda moderação tem que ser conhecida de todos os homens, porque Deus está perto, perto está o Senhor. Ele está perto de mim e de você. Somos cristãos, amados. Deus é comigo e com você, em nome de Jesus. Então não tem que haver essa parte de discórdia, essa parte de falha de comunicação, de fé. Não, temos que ser unidos. Ele diz assim no versículo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ação de graça. Versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e vossa mente em Cristo Jesus. Pronto. Não tem dificuldade nenhuma. Paulo está dizendo que nós devemos viver pensando em Jesus Cristo, pensando no Senhor. Nós devemos viver em concordância com o Senhor. Eu entendo assim com o Espírito Santo. A igreja tem que ser concordada, não no meu eu, no seu eu, na sua vontade, não. A igreja tem que concordar com a palavra de Deus, executar a palavra de Deus na sua vida e na comunicação com todos os irmãos da igreja. É isso que nós temos que fazer. Paulo está dizendo que os irmãos ajudem a Evódia e a Sintique, porque elas estavam envolvidas na construção da igreja em Filipos, na liderança. Ele está pedindo para todos os que são líderes da igreja, que trabalham no templo, a igreja é você no templo, que eles busquem evitar ter essas contendas, contornar, orar, viver na presença de Deus. Paulo ele diz assim, que deve estar sempre concordando com o Senhor, com o evangelho do Senhor. No versículo 4 diz, alegrai-vos, sempre, se alegre sempre no Senhor, se alegre em Deus. Pare com esse negócio de tristeza. Se você está ansioso, está atravessando algum problema, escute o que Paulo está ensinando. Coloque no altar do Senhor. Toda a sociedade, tudo que você estiver sentindo, no altar do Senhor, apresente para Deus. Apresente em oração a sua ansiedade. Toda ansiedade tem um motivo. Tem algum problema, ou na família, ou no trabalho, ou no próprio templo com os irmãos. Apresente para Deus. Nós não vamos resolver o problema de ninguém. Nós não vamos mudar ninguém. Nós não temos poder para isso. O único que tem poder é o Pai. Só Ele pode transformar. Então escute só o que Ele está dizendo. Tudo deve ser conhecido diante do Senhor.
Tudo deve ser conhecido no altar do Senhor. Pela oração, pela súplica, com ações de graça. Nós devemos dar graças a Deus por tudo que Ele já fez, está fazendo e fará em nossas vidas. E que a paz de Deus, ela que excede todo entendimento, ela guardará o nosso coração e a vossa mente em Jesus. A paz de Deus nos guarda com mente de Cristo, pensando em Jesus o tempo todo. Então eu entendo que Paulo era muito preocupado porque ele conhecia essa problemática das irmãs. E ele explica que deve haver união na igreja e que os líderes do templo devem buscar a entender o que está acontecendo com os irmãos que trabalham, reunirem, conversar, expor para Deus as problemáticas, porque a desunião interfere na saúde espiritual da igreja, interfere na saúde dos irmãos, espiritualmente e materialmente. Ele pede que os irmãos e as irmãs vivam em concordância com o Evangelho de Cristo, com o Senhor. Pede que um irmão ore pelo outro, um irmão ajude o outro. Todos devem ser alegres. Alegres em quem? No Senhor. Nós temos que nos alegrar no Senhor. Deus está perto de todos nós. Você é cristão? Você faz a vontade de Deus? Você pratica a palavra de Deus? Então pronto, Deus está perto de você, isso é certo. Oh Jesus, nós devemos colocar tudo no altar do Senhor, como eu já falei. Através das orações, das súplicas. Nós devemos colocar toda a ansiedade, os problemas da igreja, os problemas dos irmãos. Porque nós não vamos transformar ninguém, como eu já disse aqui. Porque a paz de Deus, ela é a única paz que excede todo o entendimento. Oh Jesus. Essa palavra foi maravilhosa, me tocou profundamente. Ontem eu falei para vocês, quando eu falei de Ló, que eu estava atravessando uma adversidade. Vocês nem imaginam. Eu disse para vocês que o Senhor já estava resolvendo. Eu estava passando por 2 adversidades. Uma já faz 5 meses que eu estava passando. Que bom orar. E ontem à tarde, de umas 4 horas em diante, eu tive a resposta de Deus através do zap. A pessoa me passa um zap me pedindo perdão. Me dizendo se podia vir aqui em casa hoje. Eu disse, pode vir sim, não tem problema nenhum. Preciso conversar com você. Tá bom, pode vir. Então, você viu só o que Deus faz? 5 meses com o problema dessa pessoa. E ontem Deus resolveu para mim. Espere no Senhor. Coloque tudo no altar do Senhor. Tenha a paz de Deus, essa paz interior. Pode estar desabando a nossa família, desabando o mundo. E nós estamos em paz. Amém? Vamos orar? Então, nós temos 3 pontos que Paulo nos ensina aqui. A ansiedade, a adversidade, tem que ser colocada no altar do Senhor pela oração e súplicas. Ele diz que nós temos que nos alegrarmos no Senhor, segundo ponto. E ele diz que nós temos que buscar o Senhor para termos a paz de Deus. A paz de Deus que é perfeita, que excede todo entendimento. São 3 pontos principais. Então, vamos orar? Nosso Deus e Pai. Pai Santo, nos ajuda a orar um pelos outros, a colocar tudo no Teu altar, nas Tuas mãos. Todas as nossas ansiedades, as nossas adversidades, colocar no Teu altar. Porque no Teu tempo, na Tua vontade, tudo será resolvido, como o Senhor te resolveu para mim. Muito obrigada pela resolução de um dos problemas que eu estava atravessando. E sei que você, meu irmão, também, que passa por alguma adversidade, também você já está recebendo a resolução. Vamos buscar ser unidos na fé em Jesus Cristo, no amor, ter paz, nos alegrar no Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor já fez, está para falar em nossas vidas. Gratidão, amém? Se inscreva no canal da missionária Lúcia Costa, Ministério Jesus Ensina, no YouTube, no Facebook e no Instagram. Curta, divulgue e compartilhe, amém?